E o Flamengo segue firme na busca pela contratação do meio de campo Lucas Paquetá, e existem muitos e muitos sinais de que essa novela está perto do fim, muito mais rápido do que todos nós poderíamos pensar, e com um final muito feliz. Entretanto, o West Ham já deu uma negativa aí, a primeira oferta feita pelo Flamengo. E aí, falando sobre outro clube inglês, meu irmão, o Chelsea está querendo disputar o fight com o Flamengo e entrou na briga pela contratação do meio de campo aí do Flamengo. Mas o Mengão, meu irmão, tá com várias estratégias, tem pelo menos três possibilidades de conseguir tirar realmente Paquetá do West Ham. Falando ainda sobre essas contratações, parece que o Cruzeiro pode sofrer com a contratação do Paquetá. Você vai entender por quê, qual a motivação disso. Falando sobre o goleiro Andréu, sim, goleiro Andréu, contratado pelo Flamengo, goleiro do Gil Vicente, time português, já tem data prevista e horário para chegar no Rio de Janeiro. Napoli avança por João Gomes. Você vai ver comigo aqui quanto o Flamengo pode receber. Mas, meus amigos, antes de seguir com tantas e tantas informações sobre o Malvadão, eu gostaria de pedir, já vai deixando aquele like maroto nesse vídeo. Se você não é inscrito no canal DNA Rubro Negro, inscreva-se e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do nosso Mengão. Lembrando que você fortalece demais o nosso trabalho e ajuda a gente a crescer cada vez mais nessa plataforma. Lembrando que eu e você somos da mesma família, possuímos o mesmo DNA e amamos o Flamengo. Então, sem mais delongas, vamos para o início desse vídeo. Então é isso, nação rubro-negra, um bom dia para você, se você está me assistindo pela manhã, se você for assistir à tarde, uma boa tarde, à noite, boa noite. Vamos começar falando aqui sobre a novela Lucas Paquetá e Flamengo, que parece, na verdade, nem ser uma novela, né? Ser um pequeno... Como é que fala, irmão, quando a gente está vendo série? Um capítulo, né? Um pequeno capítulo rápido ali. Eu também tô falando errado, capítulo de novela. Mas já está tudo praticamente resolvido, gente. Falando sobre oferta, o Flamengo ofereceu ao jogador, na verdade, ao clube, né, que detém aí os direitos econômicos do jogador, ao West Ham, 30 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus. Então, o total aí oferecido pelo Flamengo, inicialmente, foi o valor de 35 milhões de euros. Entretanto, o clube inglês já recusou a proposta. Informação aí do jornal inglês também, The Athletic, tá? Você deve estar falando, pô, então tá difícil, será que o Flamengo não vai conseguir trazer o Paquetá? Duvido, meus amigos. O Flamengo não pretende desistir do jogador, até porque o desejo do atleta é vir para o Flamengo. Ele já pediu ao presidente do clube para ser negociado com o Flamengo, gente. O Paquetá, eu acho que deve ter pensado assim, cara, eu tô cheio de dinheiro no bolso, o que eu quero é estar na seleção brasileira e jogando pelo time que eu amo. Essa é a realidade, porque com certeza o atleta vai trocar, tá, um salário estrondoso por um salário muito menor, gente, sabe? Aí você vê a diferença de mentalidade de alguns jogadores. O Gerson tinha tudo aqui, foi embora para ganhar muito mais, ok, ficou 6 meses lá, valeu de quê? Quem ganhou dinheiro nessa brincadeira foi o pai dele, cara. O pai dele, o mercenário Marcão. E o filho também é mercenário, a gente sabe disso. Porque senão não teria ido, pô. Onde já se viu isso? O empresário manda nele, por mais que seja pai. E a carreira do jogador? Agora tá no Cruzeiro, vai amargar lá, meu irmão. Um bom período sem ganhar títulos. Essa é a realidade. E aí, falando sobre Paquetá, olha isso. O cara vai vir da Europa ganhando um dinheiro forte que ele ganha. Camarada é meio de campo de alto nível, pô, da Premier League, né? Meio de campo da seleção brasileira. Tu acha que o Flamengo vai pagar o que ele recebe lá? É claro que não, tá? Aí você deve estar falando, mas vem cá, mas o West Ham deu nega. Onde se encontra agora a situação? O West Ham está pedindo 60 milhões de euros pelo jogador, mas o Flamengo, é claro que não vai chegar nessa pedida, tá? Mas o Mengão acredita que consegue esticar um pouco mais, tá, o valor para chegar aos 40 milhões aí de euros, né, a fim de contratar o jogador de apenas 28 anos. Gente, Paquetá saiu muito cedo, né?
No momento ele está com 28 anos e com certeza vai agregar muito ao Flamengo. E aí falando sobre concorrência, o Chelsea é muito sem vergonha, né, gente? O Flamengo não está mais sozinho nessa corrida pela contratação do Paquetá, tá? Porque o Chelsea também demonstrou interesse e parece que já sondou, né, se há ou não possibilidade de levar o atleta aí para o clube inglês. Essas informações foram divulgadas pelo jornalista Renan Moura, gente. O que você acha? Nessa briga, Paquetá vai para o Chelsea ou vem para o Flamengo? Pô, claro que se ficar em 60 milhões de euros, é muito provável que o Flamengo não consiga contratar, mas eu acho que nem o Chelsea consegue contratar. Só para a gente ter noção, gente, falando de valores, né? Eu estava vendo uma reportagem, o time da Roma, que contratou o Wesley agora recentemente, tem Dybala lá, tem muito jogador top, sim ou não? Claro. O time da Roma, a maior contratação que eles fizeram na história deles, toda, foi no valor de 40 milhões de euros. Então o Flamengo está perto de pagar, irmão, o que um clube grande da Europa tem como máximo de valor pago por um jogador, entendeu? Então 60 milhões de euros tá fora de cogitação, Nem o Chelsea, tenho quase certeza, iria pagar esse valor, né? Lembrando que o Chelsea está interessado em contratar Vinícius Júnior. Mas a gente está falando, de outra posição que é muito mais valorizada, né, do que um meio de campo. Apesar de que o Paquetá joga em todas as posições no meio de campo, né, cara? Joga como volante, Paquetá joga como meio armador, joga como meio atacante e joga ainda como ponta direita, como ponta esquerda, ainda como centroavante, cara, falso 9. Já fez essa função e faz gol, hein, gente? Faz gol. E aí, assim, você deve estar pensando, mas vem cá, qual a estratégia do Flamengo? Porque esse Chelsea entrou na jogada. O próprio West Ham deu nega ao valor aí de 35 milhões. Tá pedindo 60. Qual é a estratégia real do Flamengo para conseguir contratar o jogador, gente? A primeira possibilidade, tá? Porque o Flamengo tem 3 caminhos aí possíveis para tentar contratar o Paquetá. Lembrando que, é claro, é desejo do atleta vir, então isso já facilita, tá? Mas o primeiro que o Flamengo quer, a prioridade do Flamengo é a seguinte: quer contratar o jogador, tá fazendo um acordo para liberação imediata. Já o segundo caminho, que aí eu acho que é mais fácil de conseguir uma liberação, ou melhor, de conseguir comprar o jogador, porque aí o clube inglês lá, o West Ham, vai pensar assim, não, eles estão sendo legais, a gente talvez possa vender, né? O jogador quer ir embora, tal. O segundo envolve um acordo para chegada apenas em julho, tá? Então o Flamengo compraria o Paquetá, mas ele só seria liberado em julho após a disputa aí da Copa do Mundo. Mas o atleta não quer isso. Ele mesmo já pediu para não ser relacionado no jogo contra o Tottenham. Então tem noção? E a terceira opção, né, que não é muito boa para o Flamengo ainda, mas é melhor do que ter o atleta apenas no meio do ano, que seria, né, a venda também agora com liberação apenas ali no final da janela brasileira, que ocorre perto do dia 3 de março, tá? As informações sobre isso tudo foram aí no jornalista PVC. Tá cobrindo o Flamengo, PVC? A ideia de liberar apenas em março é porque, o West Ham tá numa situação bem difícil aí. É o 18º, gente. 18º colocado na Premier League. Tá ali é o primeiro da zona de rebaixamento, tá? Com apenas 14 pontos em 21 jogos. E aí, até março eles têm uma sequência de jogos intensa, difícil, né? Então a ideia era permitir que o jogador fizesse aí, né, partidas pelo clube ajudando. Só para vocês terem noção, vai jogar contra o Tottenham, Chelsea, Manchester United, Liverpool, gente. Barra, hein? Já pensou o Flamengo jogando contra esses caras todos? Muito, muito maneiro seria, mas seria também difícil. E aí, falando sobre Cruzeiro, meu Deus do céu, mas o Cruzeiro vai entrar nesse lance do Paquetá, gente. O West Ham tá pensando aí em fazer uma investida no Caio Jorge como substituto aí de Paquetá, gente. Meu Deus, mas são posições diferentes, mais ou menos, né? Porque o Paquetá, como eu disse, joga como meio atacante. Então, às vezes perder um cara ali na parte ofensiva
faz com que o West Ham olhe pro cenário aqui brasileiro, né, dos jogadores, e queira, às vezes, um jogador que performe bem no ataque. E é isso mesmo, tá? Após tentativas frustradas do Flamengo em contratar o Caio Jorge, parece que o West Ham pode fazer uma oferta pelo centroavante. Seria muito legal a gente ver o Paquetá chegando e ver o Caio Jorge indo embora, tá? Segundo o jornalista Michel Rincon, fundador do site Fichazes, né, do futebol, tirar o atacante da equipe mineira seria uma forma de substituir o meia que pode ir para o Flamengo, tá? Então parece que o West Ham está preparando aí uma oferta iniciando na casa dos 30 milhões de euros, que foi rejeitado aí pelo Cruzeiro, né? Mas quem sabe para um time de fora eles vendem por esse valor, mas subir essa quantia para 40, por exemplo, não seria difícil para o West Ham, né? Com certeza não. E aí, para fechar essa notícia de Paquetá que eu tô falando muito, gente, tá repercutindo em todos os lugares. José Boto postou, vi um vídeo dele, na verdade é uma repostagem dele. Pô, tá brincando com os nossos sentimentos? Se não tiver certo, isso é uma sacanagem do Boto. Ele postou o Paquetá dançando, né, uma música. O próprio West Ham publicou nas suas redes sociais uma música com o Paquetá, fazendo alusão à despedida. Olha isso. Ontem na entrevista ali, na coletiva de imprensa do Flamengo, às 2h30 da tarde, né, o diretor ali da comunicação social brincou com o Boto dizendo se teria como indicar restaurantes em Paquetá. Olha só, gente, os caras estão fazendo a gente sonhar, né? E os antes estão loucos. E um anti que atualmente nem tá sendo tão anti assim, Felipe Melo, ídolo aí do Fluminense, rasgou elogios à possível contratação do Paquetá, gente, tá? Deixa eu ver aqui a fala dele. Olha o que ele afirmou, olha o que ele falou. Olha, o time do Flamengo tá muito forte, cara, tá muito forte. Os outros times, o pessoal tem que se reforçar também. Volto a dizer, se essa contratação se concretizar, que contratação a gente está falando aqui, né, do Paquetá, tá maluco, irmão. Os caras vão ficar impossíveis. Ele segue dizendo, eles estão trazendo um atleta que provavelmente vai jogar a Copa do Mundo, que há muito tempo atrás, né, quase fechou 80 milhões de libras. Só não fechou por causa daquilo que aconteceu, o problema das apostas. Então, assim, é atleta nível mundo global, que é muito acima da média. Sem dúvida alguma, alertou aí Felipe Melo. E a gente tá feliz, né? Porque se acontecer, que tá perto de acontecer. Acabou, irmão. Que meio de campo é esse? Flamengo impossível. Enquanto Cruzeiro contrata um Gerson da vida, a gente contrata logo uma ilha inteira. Paquetá. Mudando um pouco de assunto, agora vamos tentar ser um pouco mais rápido, que eu falei pra caraca aí sobre o Paquetá. Meu irmão, Andrew, goleiro aí contratado pelo Flamengo, já tem data e horário previsto para chegar no Rio de Janeiro. Estou falando do goleiro aí do time português, Gil Vicente. O Flamengo entrou na briga e mostrou como é que se contrata jogador. Mas por quê? O Botafogo tava ali, né? Tava já antes do Flamengo tentando repatriar o jogador, que foi revelado pelo clube aqui, Alvinegro, né? O clube de uma torcida pequeniníssima, o bairro, né? O bairro de Botafogo. Mas não teve jeito, o Flamengo conseguiu ultrapassar, né, irmão? Com uma velocidade intensa, com um carro potente, ultrapassou o Botafogo e contratou o goleiro Andrew, de apenas 24 anos. É o segundo reforço aí do Flamengo para essa temporada, porque o primeiro foi Vitão. Então agora a gente já contratou o goleiro, tá faltando um centroavante e um meio de campo, né, um volante. Quem sabe o Felipe Luiz, o Boto aí, esqueça um pouquinho a ideia de contratar um volante, que tem bastante também. Porque com a chegada de Paquetá, não precisa de Marcos Antônio de São Paulo, que está dificultando a nossa vida. Precisa? Não precisa, tá? O arqueiro provavelmente vai chegar na noite de hoje, 11 horas da noite, vai realizar exames médicos e, sendo aprovado, assinará um contrato, gente, válido por 4 temporadas com o Flamengo, tá? Lembrando que ele está saindo de graça, né? Porque ele tinha contrato até o final, até o meio do ano,
com o time aí do Gil Vicente. Então ele pode já assinar pré-contrato. Foi mais ou menos, quase isso que ele fez, né? Mas muito rápido, né? O Flamengo agiu rápido, porque é como se o Flamengo tivesse assinado um pré-contrato, mas o Flamengo já negociou e está pagando 1,5 milhão de euros para a liberação do atleta de imediato. Então o Gil Vicente. É claro que se o jogador tem contrato até o meio do ano, não ia liberar de qualquer maneira, né? Não ia, eu sou bonzinho, vou deixar você ir pro Flamengo, tendo aí mais 6 meses de contrato. Não, então eles pediram uma compensação financeira, o Flamengo fez uma proposta de 1,5 milhão, eles gostaram, tá? E é isso, tá chegando aí ao Flamengo na noite de hoje, mas o clube português manteve 10% dos direitos econômicos do jogador. Então, o que o Flamengo pensou, né, na proposta foi, vou dar 1,5 milhão e ofereceu 10%, tá? Porque o clube não teria direito a 10% de nada, porque o jogador sairia de graça, mas o Flamengo deu uma compensaçãozinha financeira aí, tá? Então é isso, Andréu chegando para ser a sombra do Rossi e quem sabe, né, disputar a posição. Até porque, gente, o goleiro, tá? Só pra gente ter noção, ele recentemente foi eleito, tá, o melhor goleiro da Liga de Portugal, agora em novembro de 2025. Então não é um goleiro bobo, não. O Flamengo estava buscando aí Gabriel Brazão dos Santos, fez uma excelente contratação, com certeza. Napoli avança por João Gomes. Vamos ver aqui nesse vídeo quanto o Flamengo poderá embolsar, gente, receber por essa transferência aí. João Gomes, que joga no Wolverhampton, né, o famoso Wolves, que está numa situação extremamente complicada. Gente, o negócio não tá fácil, né? Se você parar para pensar, tá aí, ó. Wolverhampton numa situação difícil, time do João Gomes, time do Arias, né, John Arias. A gente tem o time do Paquetá, o West Ham, também numa situação difícil. Só pra gente ter noção, gente, o Wolverhampton tá praticamente rebaixado. E provavelmente vai querer desfazer do jogador, como a gente acreditava até que ia se desfazer, tá? Do John Arias, querendo provavelmente desfazer do John Arias, porque não vinha nem jogando. Jogou recentemente, fez um gol, mas não está sendo muito utilizado. A ideia é vender o jogador enquanto ele ainda está valorizado. É o caso do atleta aqui, João Gomes. E aí o Napoli, tá, deu um passo importante. O Napoli, time italiano, deu um passo importante para conseguir retirar o volante revelado pelo Flamengo do clube inglês. Estão trabalhando aí para chegar num entendimento, né, de quanto vai pagar, visando a próxima janela de transferências, tá? Revelado pelo Flamengo, João Gomes, né, foi vendido ao futebol inglês em 2023, gente. 23, e é um dos jogadores mais valorizados aí do Wolverhampton. Só pra gente ter noção, tá, sobre cifras, o jogador está avaliado no momento, recentemente, em 50 milhões, gente. Caraca, 50 milhões de euros, algo em torno de 313 milhões de reais. Então, Paquetá, se o Flamengo conseguir trazer o Paquetá por 40 milhões, olha isso. O Napoli está disposto a pagar algo em torno de 50 milhões para tirar o João Gomes aí do Wolverhampton, tá? Então, é muito dinheiro. E quanto o Flamengo receberia por essa transferência? Só pra gente ter noção, o Flamengo manteve 10%. O Flamengo tá fazendo isso direto, mantém 10%, mantém 20%. No caso do João Gomes, manteve 10% aí dos direitos econômicos, além do direito do mecanismo aí de solidariedade da FIFA, tá? Então, se o Flamengo, ou melhor, se o Napoli comprar João Gomes por 50 milhões, o Flamengo recebe 10%, ou seja, isso já dá 5 milhões de euros, algo em torno de 31 milhões de reais. Pensando na questão aí de ter sido uma cria, ou melhor, ser uma cria ainda, porque ele existe, então ele é uma cria do Ninho do Urubu, o Flamengo ainda embolsa mais 4%, gente, do valor total da negociação. Então, no montante final, além dos 5 milhões, entra mais 3 milhões de euros aí, totalizando 7 milhões de euros que o Flamengo tem para receber se o João Gomes for vendido ao clube italiano Napoli. Então a gente tem que torcer para que essa transferência realmente ocorra, né? João Gomes joga demais. Agora, mudando um pouco de assunto, vamos falar rapidamente aqui sobre Iago, né? Iago, que foi aí herói, né, recentemente, do título mundial do Flamengo sobre o Barcelona.
fazendo um gol de cabeça praticamente idêntico ao gol que ele fez no último domingo, salvando o Flamengo aí da derrota contra a Portuguesa, né? A Portuguesa da Ilha do Governador, lá em Volta Redonda, cidade onde o Iago nasceu, após brilhar e não ter oportunidade no time principal do Flamengo. Parece que o nosso Mengão já está estudando a possibilidade de negociar o zagueiro ainda nesta janela. Ah, mas por que nessa janela? Porque a partir do meio do ano deu rolo. O Iago tem contrato até o fim de dezembro. A partir do meio do ano ele pode assinar pré-contrato com qualquer clube e sair de graça. Então o Flamengo vai precisar realmente, tá, nessa janela aqui de janeiro. Lembrando que a janela de janeiro, gente, quando a gente fala assim, não significa que acaba em janeiro. Tá? Ela se estende até março, ali início de março. Então o Flamengo precisa, de fato, correr. Se não vai ficar com o zagueiro, para mim tem que ficar. O Iago é muito bom. Por exemplo, no dia de ontem, o Felipe Luiz parece que até subiu um jogador, né, para ganhar experiência. Eu não sei o nome do jogador, mas um garoto da base, outro zagueiro. Ao invés de puxar o Iago, puxou um outro zagueiro e de novo, o Iago segue sem ter muitas oportunidades. Tá? Então, com certeza, ele é um ativo do clube, precisa ser valorizado e se não vai ser utilizado, a valorização ocorre com a venda. Então o Flamengo precisa correr aí. E existem times, tá? Existem times que já estão de olho, sondando o jogador. E o time do Flamengo se reapresentou na tarde de ontem. Ontem tardinha. Teve a representação do elenco principal. No nosso canal aqui, se você não viu ainda, tem imagens aí do treino, né, irmão? Vídeos bem interessantes, com a musiquinha no fundo. Você vai curtir. Vai lá, dá uma olhada, né, no nosso canal aqui, DNA Rubro Negro. Se você não é inscrito ainda, eu vou pedir, inscreve aí, cara, dá essa moral, curte esse vídeo, não dá mole, não passe batido por aqui. E aí, como eu estava dizendo, o Flamengo se representou e o Vitão, novo zagueiro do clube, irmão, passou por aquele tradicional trote, né? Vários tapinhas ou tapões nas costas, irmão. Não teve jeito, os caras não deixaram passar batido. E olha, nem o nosso técnico Felipe Luiz deixou de entrar no corredor, né, irmão? No corredor polonês, como a gente chamava pelo ano passado, lá no Rio de Janeiro, né? Eu tô no Rio, mas tô falando lá no Rio, parece até que eu tô fora do Rio de Janeiro. Corredor polonês, irmão. Felipe Luiz, que teve seu contrato renovado aí no final do ano. Beba água, hein, gente? Também entrou na brincadeira. Ele não queria entrar na brincadeira, não. Mas provavelmente tinham alguns jogadores ali que, né, Pedro, os jogadores estão na reserva aí amargando um pouquinho da reserva, falaram assim, não, tem que ir, Felipe, você renovou, pô. E tanto Felipe Luiz quanto a sua comissão técnica, né, que renovaram aí, também passaram pela brincadeira e tomaram vários tapas nas costas. E aí, falando sobre o Vitão, mais especificamente, foi muito elogiado pelo departamento médico, gente, do Flamengo, tá? O chefe aí do departamento, Fernando Sasaki, né? Cara, não poupou elogios. Vou trazer aqui alguns trechos, né, do que ele falou sobre o Vitão. Ó, recebemos ótimas referências dele lá do Internacional. É um cara proativo, dedicado, que faz questão de participar de tudo. Sem dúvida, o tipo de jogador que todo clube quer ter. Olha isso, gente. Então, Vitão já está sendo aí querido, né? Virou um queridinho do departamento médico do Flamengo. Não só pela sua performance física, mas também por querer fazer. E aí, o departamento médico do Flamengo foi o alvo aí da coletiva, né? Os caras falaram muito. E uma das pautas, né, tratadas durante a coletiva, que ocorreu às 2h30 da tarde, eu ainda não coloquei ela no canal, provavelmente vou fazer isso hoje, tá? Parece que o Flamengo vai utilizar essa pausa aí da Copa do Mundo como uma nova pré-temporada. A ideia não é fazer, né, dar apenas aos jogadores um descanso, mas fazer novas avaliações médicas, né, alguns procedimentos, visando aí um término de temporada bom e que seja de grande valia, né? Essa pausa aí para o time do Flamengo. Então, corrigir desgastes, né? Eles falaram aí que a maratona, com certeza, desse início de ano está sendo puxada. O Flamengo está disputando o Campeonato Carioca, tem 2 finais, na verdade, são 2 finais, mas em 3 jogos, né? O Flamengo joga contra o Corinthians no dia 1º, agora de fevereiro, Supercopa do Brasil. Depois o Flamengo joga contra o time do Lanús
lá na Argentina, por volta do dia 20, alguma coisa. Depois tem o jogo da volta, uma semana depois, aqui no Maracanã, a decisão da Recopa Sul-Americana. Então, com certeza, o departamento médico afirmou, né, que o sucesso físico do Flamengo nesse ano de 2026 vai repassar, né, vai passar aí por uma pré-temporada no meio do ano, né, utilizando bem aí esse tempo de descanso que os jogadores terão, mas também para consolidar a parte física e outros desgastes que os jogadores vão tendo, tá? E aí, assim, o departamento médico do Flamengo também falou sobre jogadores. Eu vou falar aqui sobre Danilo, vou falar sobre, que é o cara que eu vou falar agora, mas comentou sobre Saul. Então agora nesse momento vou atualizar vocês de tudo sobre os jogadores que passaram pelo departamento médico no ano passado, né? Os que ainda estão sobre supervisão, tá? E um deles é o Danilo. Danilo, cara, vou te falar uma parada, guerreiro demais, né? Porque ontem foi divulgado essa informação, eu acho que a maioria não sabia disso. Ele jogou a final da Libertadores lesionado. Na verdade, ele se lesionou, olha só, no segundo turno, jogando ainda Flamengo e Palmeiras, gente. Vocês lembram que o Flamengo venceu o Palmeiras no segundo turno por 3-2? 3-2, tá? Vencemos no primeiro turno, se não me engano, por 2-0 no Allianz Parque. E aí no segundo turno a gente venceu por 3-2 aqui no Maracanã. E aí, Danilo se machucou naquele dia, no jogo contra o Palmeiras. E a partir dali, ele ficou jogando sob efeito de analgésicos, tá? Sentindo dor, meu irmão, sentindo dor. E foi o cara da final da Libertadores. Herói do Tetra, gente. Olha o nível de jogador que a gente tem, o nível de jogador com comprometimento que a gente tem, cara. É brincadeira. Danilo, extremamente importante. Foi não só importante no jogo contra o Palmeiras, mas, se eu não me engano, contra o Pirâmides, né, do Egito. Não sei se foi contra o Cruz Azul do México ou contra o Pirâmides, que também meteu gol, gente. O cara é bom demais, bom demais. E, de novo, tá aí, né, demonstrando, no momento, ele ainda sente dores no joelho, então ele está sendo observado de perto, tá? De perto aí pelo departamento médico, mas a gente precisa realmente valorizar um jogador desse, né? Que apesar da idade, demonstra sempre um comprometimento muito forte com o Flamengo. E aí, o departamento médico também abriu o jogo falando sobre a condição física de De La Cruz para essa temporada de 2026, gente. Tem noção? O médico Fernando Sasaki afirmou que o jogador, né, tem um problema crônico no joelho direito, mas que por causa do joelho direito ele começou a sentir dores no joelho esquerdo, começou a ter inflamações no joelho esquerdo. E o que mais perturbou o De La Cruz durante o ano passado não foi o problema crônico no joelho direito, mas sim as dores, tá? O que tirou ele de uma boa parte da temporada. Ele fez o pior ano dele nos últimos 7, em minutagem e jogos. Jogou apenas 35 partidas das 78, gente. Tem noção? Ele jogou menos da metade. 78 partidas no total o Flamengo fez. Jogou 35. Então, teve aí uma dificuldade muito grande por causa do joelho esquerdo, né, inflamações. E parece, né, que foi lá para o Uruguai, de acordo com o próprio De La Cruz. O Flamengo divulgou isso, né, em comum acordo com os médicos do jogador e o médico aqui, departamento médico do Flamengo. Ele foi lá fazer um procedimento que não foi cirúrgico, tá? O Fernando Sasaki explicou bem. Ele disse que ele fez um procedimento que os médicos chamam de regenerativo ou ortobiológico. Então não foi nada invasivo, gente, tá? Parece que você retira aí, ele explicou lá na coletiva, você retira parte do sangue da medula, tá? Eles aspiram parte do sangue e aplicam na área onde eles desejam. No caso dele foi no joelho esquerdo, tá? Ele fez o procedimento, parece que nas férias, mas está tudo certo, tá? Tá tudo certo. Parece que o Fernando Sasaki conversou com a equipe uruguaia no mesmo dia, ele voltou para casa e já iniciou aí o tratamento muscular que envolve fortalecimento e trabalho ali da mobilidade. Então, é isso. Vai fazer um controle de carga esse ano, como fez no ano passado. A gente espera que o De La Cruz fique melhor, né? Consiga participar mais. Falando sobre os jogadores que estão no departamento médico,
tá? Ou que estavam, o doutor Fernando Sasaki afirmou que o Pedro, por exemplo, se representou muito bem, repetiram radiografia do antebraço, está tudo bem, repetiram exames de lesão muscular, também não foram encontrados nenhum sinal ali de lesão, está tudo cicatrizado. Então, vão ter um cuidado especial com o Pedro, né, por ter vindo de lesão agora, recente, mas provavelmente está perfeito 100% para jogar. E aí falando sobre De La Cruz, já comentei aqui, vamos fazer um controle de carga. Danilo é o que exige mais cautela, porque ele ainda está sofrendo com dores. O próprio doutor disse o seguinte, que ele não tem estabilidade, mas ainda tem dor, tá? Não como antes, como teve ali no final da temporada, mas ele está com certeza melhor e vai poder ajudar o Flamengo, mas com muita cautela. Recuperação de Léo Ortiz, tá quase 100% perfeito, não sente dores. E a cirurgia do Saul parece que foi realmente perfeita. Ele disse aqui que o atleta é extremamente profissional, já está fazendo ali a sua recuperação, sendo observado pelo doutor Niek Van Dijk, quem fez a cirurgia no tornozelo para retirar aquele pedacinho do osso, fazer uma raspagem. E é isso. Essas são as notificações que nós temos do departamento médico do Flamengo, gente. Meus amigos, eu acho que o vídeo está ficando longo demais. Tá sim, mas para fechar, eu vi aqui agora, tem mais uma informaçãozinha. Vamos lá. Informação de que o Flamengo está encaminhando uma renovação com mais um patrocinador, gente. A gente está falando aqui do Banco BRB. O Flamengo está encaminhando a extensão do vínculo com o banco aí de Brasília, gente. Que maneiro, hein? Lembrando que o Flamengo, acho que no dia de ontem, renovou com a Shopee, né, passando de 12 milhões de reais, né, por ano para 13 milhões. O Flamengo conseguiu aí um aumentozinho de 1 milhão. A Shopee tá feliz pra caramba, gente. Tá ganhando muito dinheiro em cima aí do Flamengo. Pô, o Flamengo vende demais. E com relação ao Banco BRB, tá? Só pra gente ter noção, o valor atual de referência do patrocínio está em 25 milhões de reais. Não sei se vai haver algum reajuste, muito provavelmente a gente vai ter notícias disso. O Banco BRB fica estampado aqui, né, nessa região aqui do ombro, sei lá, o pessoal chama acho de omoplata. Mas é isso. Então vamos ficando por aqui, já falei demais. Se você curtiu esse vídeo, já vai deixando aquele like maroto. Se você não é inscrito no canal DNA Rubro Negro, inscreva-se e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do Malvadão, do nosso Flamengo, o melhor de todos. Lembrando que você fortalece demais o nosso trabalho e ajuda a gente a crescer cada vez mais aqui. Vamos lá, gente. Somos da mesma família, possuímos o mesmo DNA e amamos quem? Amamos o Flamengo. Saudações rubro-negras, para sempre, Mengo!